Bem-vindos, boa noite. Esse é o 17º encontro do EPA, o nosso encontro de práticas de autoliderança. E o tema do encontro de hoje é comunicação consciente, como ser mais verdadeiro no trabalho. Quero saber, inclusive, o que chamou a atenção de vocês para esse encontro de hoje. Eu vi que o Fábio estava entrando, não sei se ele entrou, Fábio. Fábio, bem-vindo. Bom, mas o que é. Ih, peraí. O que é o EPA? Eu acho que todo mundo aqui que está aqui conhece a gente já, se eu não me engano. Bom, mas nós montamos esse encontro de práticas de autoliderança, primeiro porque a gente acredita que esse movimento de expansão de consciência sobre si, aprender a liderar a si mesmo é o primeiro passo para sermos líderes também de outros espaços, de organizações, de instituições, de outros ambientes. E nós criamos o EPA muito para ser como sendo um laboratório de experiências da Catris, então um lugar onde a gente pode se experimentar com diversos temas, mas também uma forma de contribuir com o que a gente aprendeu. Eu sou administradora de formação, a Josi publicitária, a Janaína é advogada, e todas nós vivenciamos crises na nossa vida, tanto relacionadas a trabalho como crises pessoais que nos levaram a um caminho de autoconhecimento muito profundo, que chama Pathwork, e nesse caminho que a gente se conheceu e que a gente se transformou, e a partir dele que a gente falou, a gente aprendeu tanto, mudou tanto, tivemos tanto, aprendemos a ter tantos recursos, que como que a gente consegue agora levar um pouco desses recursos que a gente aprendeu para outros ambientes? Principalmente para o ambiente organizacional, que talvez se a gente tivesse os recursos que a gente tinha na época, a gente não precisava ter saído do mundo organizacional, não precisava ter feito transições de carreira. Então, é para isso que surgiu o EPA, também para mais gente conhecer do nosso trabalho. Temos a missão de levar a inteligência espiritual, o desenvolvimento da nossa autoconsciência para o mundo organizacional. Na verdade, né, para lideranças e que a partir de líderes mais conscientes a gente possa, aos pouquinhos, ir também transformando esse mundo organizacional. Josi, quer complementar algo sobre nós? Se apresentar? Você está no mudo. Não, então tá. Eu falei, não, lá, perfeito. Bom, então o que que é essa inteligência espiritual? A visão da Catris, né? Nós temos a visão de trabalhar todas as dimensões do ser humano nessa visão mais integral, o emocional, físico, mental, relacional e o espiritual. A gente entende que o espiritual é essa dimensão de quem eu sou e o desenvolvimento dessa autoconsciência. Nós, seres humanos, somos os únicos capazes de ter essa percepção de autoconhecimento, os únicos seres desse planeta capazes de ter essa percepção da autoconsciência. E a inteligência espiritual é a que conduz esse caminho. Da onde vem, para vocês saberem que não tiramos isso da nossa cabeça também. Quem trouxe esse conceito para o mundo, na verdade, assim, vem da teoria integral, Daniel Goleman, da teoria das inteligências múltiplas. Daniel Goleman com a inteligência emocional em 1990, e em 1997 teve a primeira vez que foi cunhado o termo da inteligência espiritual pelo Ken Wilber, da teoria integral. Em 2000, a Dana Zohar fez a primeira publicação sobre o tema. Ela é uma física do MIT, que hoje é professora em Oxford e em várias outras universidades. Foi estudar depois filosofia em Harvard. E temos também a Cindy Wigglesworth, que é uma ex-executiva de RH que fez essa publicação das 21 habilidades da inteligência espiritual, a partir do modelo do Goleman da inteligência emocional. E temos a Lisa Miller, fundou o primeiro instituto de pesquisa numa universidade Ivy League de Colômbia,
de pesquisa em espiritualidade na saúde mental. Então, é muito a partir dos estudos dessas autoras e também do Patrick que a gente baseia o nosso trabalho. Acordos para esse encontro, falar em primeira pessoa nas partilhas. A gente está gravando, mas se vocês quiserem partilhar algo, pedir para a gente pausar a gravação, só pedir, a gente pausa e isso não fica gravado, porque depois a gente partilha com quem não pôde assistir online. Confidencialidade, então, das partilhas nesse sentido, né? Principalmente nesses momentos em que a gente for partilhar, pausar a gravação para ficar aqui, para quem não quiser esse conteúdo exposto. E a gravação desse conteúdo ele é colocado no YouTube e partilhado no grupo, para quem se inscreveu e não pôde estar aqui conosco. E aí, vamos começar. Somos verdadeiros no trabalho? O que que vocês acham? Pergunta de milhões. A O, pergunta que não quer calar. o que que é ser verdadeiro? O que significa ser verdadeiro? Muitas vezes a gente fica chateado com algo, alguém atravessa a gente numa reunião, a gente recebe uma informação que a gente não gostou, e muitas vezes a gente se cala, a gente acaba não tendo. Às vezes a gente nega para nós mesmos que nós estamos chateados, que nós estamos com raiva, que nós estamos insatisfeitos. Às vezes a gente não reconhece nem para nós, muito menos para os outros. O que que vocês acham que nos impede? O que que é esse ser verdadeiro no trabalho? E o que que vocês acham que nos impede de ser mais verdadeiros? É, vou falar. Eu acho que muitas vezes, falando por mim também, é o receio de se indispor com a pessoa. Então, uma pessoa do seu convívio, muitas vezes do seu convívio diário, né? Então, pode ser que vocês trabalhem muito juntos, num espaço pequeno, enfim. E aí vem aquele receio de você se indispor com a pessoa, não ter muito jeito para falar, ou não saber como a pessoa vai receber aquela informação. E aí isso acaba passando, porque para não trazer, né, essa torta de climão, às vezes, ali, você deixa passar e vai alimentando isso, né? O que vai piorando na maioria das vezes, assim. Eu acho que A gente vai é um segurando, pouco. segurando, segurando os incômodos, né, que vão acontecendo e não revela. Sim, A gente tem esse receio de como o outro vai reagir, como que o outro vai receber, o que que ele vai pensar da gente. sim. Muito bom, cara. Quem, quem mais? Alguém quer trazer? O que que nos impede de ser mais verdadeiro? O que que é ser verdadeiro no trabalho? Eu acho que, da mesma forma que a Karine falou, acredito na mesma questão também. Eu acho que também uma insegurança de como você vai introduzir essa conversa. Não esperando a resposta dela, e sim se eu estou invadindo algum espaço que a pessoa supostamente não permitiu, ou eu. É o medo de ser invasivo mesmo, né? De tornar um ambiente inseguro, de ser mal interpretado. Acredito que também possa andar junto com essa questão de o que os outros vão esperar de mim e qual é a imagem que eu estou passando para essa pessoa. Gostei, isso de qual imagem que eu estou passando vai ser importante, a gente vai falar disso aqui. Mas você também tocou num ponto importante. Será que o outro está aberto para receber a minha revelação? Para ouvir? Será que ele está aberto para escutar? Se ele não estiver, isso é motivo para eu não falar? Ou eu tento achar um momento para que ele possa estar? Como que a gente lida com isso quando a gente sente que a outra pessoa não está aberta para nos ouvir? E às vezes é a nossa percepção. Será que a pessoa não está mesmo? Como é que a gente checa?
Se a pessoa está aberta para ouvir uma revelação que a gente tenha sobre a relação. Quer complementar, Jô? Não, é sobre isso o tema. Vamos caminhar, né? Esse tá perfeito, vamos seguir. É isso. Suziane, você ia falar algo? Eu vi que você abriu o microfone. Não, eu ia falar que eu concordo também com os colegas, e é uma situação assim bem delicada. Então, ao longo dos anos, a gente vai aprendendo assim, vai desenvolvendo algumas ferramentas que a gente consegue sim ser muito verdadeiro no sentido de eu falo por mim. Então, assim, hoje eu já consigo muitas vezes falar, ser muito verdadeira e concordar ou discordar, né, de uma pessoa, seja de um superior meu ou não, né, em determinados momentos, dependendo da situação. Mas também é como os colegas falaram, tem momentos que a gente fica assim numa saia justa que você não tem o que fazer. Então, assim, por exemplo, no meio de uma reunião, você está ali ouvindo o outro falar e você saber que nem tudo que o outro está falando corresponde, né? Então, assim, é verdadeiro. Mas, assim, a gente tem que se retrair e, assim, porque senão a gente vai ficar o tempo todo é, apontando o outro. E isso eu não me sinto bem, por exemplo, não, mas quem tem que ver não sou só eu que preciso ver a postura dessa pessoa. Os outros líderes também precisam ver, senão fica como, poxa, eu vou ficar apontando o outro toda hora, e aí começa a ficar desconfortável. Então, eu percebo que aquele não é o caminho, ou que não é bem naquela situação, ou que não foi daquele jeito que aconteceu, mas eu tenho que calar para não gerar um desconforto, né? Como os colegas falaram, e pô, mas só você que aponta, né? Então eu deixo meio que para as pessoas verem também. Então tem esses dois lados. Muito bom. Acho que você está falando algo também interessante, que é quando a gente percebe que o outro não está sendo verdadeiro, né? Quando a gente sente algo que está por trás daquilo, mesmo às vezes do que a pessoa está expressando, ou coisas que a gente sabe, ou coisas que a gente sente. E muitas vezes a gente consegue perceber isso no outro. O outro não se dá conta que não que a gente fala que às vezes tem coisas que ficam ocultas, essas pessoas se expressam de uma forma, mas tem coisas que ficam ocultas, só que a gente sente que não tem 100% de verdade em algumas falas. Então, a gente às vezes consegue ter essa percepção quando o outro está se revelando ou não se revelando. Mas com a gente acha que a gente está enganando todo mundo. A gente não consegue perceber o quantas vezes, quando a gente não revela, a informação, quando a gente oculta isso muitas vezes, a informação pode estar indo por outros caminhos. Então, essa é uma das coisas, né? Às vezes a gente consegue perceber, captar isso num elemento muito sutil. Aí a outra coisa que você está falando é quando eu percebo que alguém não está revelando toda a verdade, como eu reajo? O que que isso acontece dentro de mim? Qual que é o impacto que essa pessoa gera dentro de mim e como que eu escolho reagir? Eu escolho revelar como aquilo está me tocando? Quando você fala dessa forma, quando você se apresenta dessa forma, como que isso me toca? Ou não? Eu oculto também como que isso me tocou. Então, perguntas aqui só para a gente refletir, não tem certo e errado sobre essas interações. Ai, gente, você tá me dando umas pinçadas nas costas, É só o esquenta, é só o esquenta, né? É, eu esquento. Somos verdadeiros no trabalho. Eu tô com a respiração mais curta, porque se eu respiro fundo, dói minhas costas, que eu tô com ela pinçada. Então, se vocês sentirem que eu tô com a respiração curta, é por conta disso. Então, vamos lá, Eu vou fazer um próximo. convite Ah, que é, às vezes, cada um de nós geralmente tem uma área ou está trabalhando numa área que está com uma questão. Se a sua questão hoje não é trabalho, pega onde está pegando, onde o bicho está pegando. Pega essa área e adapta esse conteúdo para sua área, que é um convite aqui também para a gente expandir, né? A gente está falando de trabalho, porque é muito difícil a gente ser mesmo verdadeiro no trabalho, mas
Gente, a gente tem relacionamento de casal, a gente tem relacionamento familiar, que não é fácil, né, eu que sou mãe, com meus filhos. Então a gente está se relacionando o tempo todo, às vezes com irmãos, às vezes não é na área de trabalho que está pegando, mas geralmente tem uma área que é onde É, tem algum imbróglio. Pega essa área aí e vai adaptando esse conteúdo, tá? exato. E para nós, ser verdadeiro significa se revelar. Como que eu revelo de mim? Primeiro para mim mesmo, que às vezes a gente esconde de nós mesmos o que está acontecendo de um lugar inconsciente. Então, primeiro trazer esse inconsciente para a superfície. E segundo, daí a partir disso, como que eu escolho? Se eu escolho, né, me revelar para o outro. Mas começa com uma autorrevelação. E aí, então, o que que te impede de se revelar no trabalho? Vocês já falaram algumas coisas aqui, mas quero saber se tem mais alguma outra coisa. Então, o medo de incomodar o outro, de invadir o espaço do outro, o medo de como o outro pode se sentir, né? De criar um clima, de ficar um Climão, desconforto, um climão, climão. climão. Mais alguma Da minha coisa? imagem, da imagem. O Da CJ trouxe da imagem. imagem, né? É, Sobre o imagem. meu cuidado com a minha imagem, que é uma coisa que aí a gente se preocupa bastante, principalmente no trabalho, né? Porque vão pensar de mim, da minha imagem. Ó, vou colocar aqui, então, algumas frases. Já sei o que o outro vai responder, então eu não preciso falar nada. Não vai mudar nada se eu falar, se eu revelar, nada vai mudar, porque eu já sei. Eu não encontro o momento certo. O outro não está aberto para ouvir. Não sei como falar isso. O outro não vai gostar do que eu tenho para trazer, vai gerar essa torta de climão. Não quero entrar em conflito, então melhor nem falar nada. Ah, isso daqui é algo meu, eu que tenho que aprender a lidar, não preciso levar para ele. Quero manter meu emprego, que eu não vou levar, porque se eu levar, eu posso correr o risco de perder meu emprego. Vai queimar meu filme. Algumas falas, algumas frases. O que está por trás disso tudo? Que pode estar inconsciente. Opa. Medo do outro não gostar, medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente, medo do desconhecido, medo da insegurança, medo do não pertencimento, medo da vulnerabilidade. No fim, a gente tem medo de sentir dor, mas num nível, numa camada, são essas as falas que a gente tem. Num nível mais profundo, a gente tem um medo de conectar com a nossa dor, da vulnerabilidade, a dor de ser rejeitado, a dor de não pertencer. E a gente tem medo de reativar isso. E Então a aqui, gente já pode chegar numa conclusão que o medo não é muito amigo aí da nossa comunicação. Boa parte da nossa comunicação ela é truncada pelo medo inconsciente. Quando a gente tem consciência do medo que a gente tem, o impacto dele na nossa comunicação é menor. Então, a gente vai racionalizar. O adulto em nós, né, uma consciência mais madura, racionaliza. Nossa, eu vou estar invadindo. Antes de entrar aqui, eu falei para a Laís, né? Eu tenho uma amiga que passou por uma questão, falei, nossa, não queria fazer uma comunicação, não fiz porque queria estar invadindo, mas qual a verdade? Eu falei para ela, nossa, qual que é o medo que está por trás? Eu tinha muito medo dela me rejeitar. Então foi um pouquinho antes, a gente estava falando disso, assim. Então, esse é o que está por trás. Então, às vezes, a gente tem que perguntar pra gente, qual que é o medo? Por que eu não tô falando isso? Qual que é o medo que tá em mim? E aí, quando eu sei o medo, primeiro que a nossa própria natureza já tem um alívio quando a gente já sabe o que está acontecendo dentro da gente. Ah, é medo, eu tô com medo dela me rejeitar, tive medo dela me rejeitar. Uau, e aí eu posso escolher, né? Abrir mão do medo, arriscar. Mas se eu não sei o que está acontecendo, eu vou racionalizar. Nossa, estou com medo de invadir o espaço dela, ela é mais fechada, mais retraída. Então eu coloquei toda a responsabilidade da minha não comunicação nela. Quando eu, nossa, ela acabou de acontecer. Falei, putz, dor da rejeição.
E aí eu tomo responsabilidade, né? Eu não fiz a comunicação porque eu estava com medo de ser rejeitada. Maravilhoso, ótimo exemplo. E é isso, às vezes a gente coloca esses nós, ao invés de entrar em contato com o nosso medo, a gente coloca essa responsabilidade no outro. O outro não está aberto, o outro não vai saber reagir, não vai saber aceitar o que eu tenho para dizer. É, vai ficar um clima, tipo, todas as questões externas, porque é muito mais fácil, a gente olha muito mais para o externo do que perceber, ufa, né? O que está acontecendo aqui é que eu tô com medo de ser rejeitado. É difícil olhar para isso, mas ao mesmo tempo dá um alívio, porque a gente entende o que está por trás nesse iceberg aí. E aí uma outra forma, E a né? gente vai descobrindo que, Ah, perdão, lá que menos coisa está na mão do outro, está na minha mão. tá Na mais na verdade, minha tem a ver mão. mais comigo. E aí, quando você opta por não comunicar os incômodos no trabalho, do que você está querendo cuidar? Quando a gente opta não se revelar, o que a gente quer cuidar? Quem quer sugerir? Chute mesmo, gente. Não tem certo e errado. Estamos todos aprendendo. Que Eu estamos acho que a gente todos quer mais, aprendendo. acho que a gente quer mais se proteger ali de um conflito, né, de um desconforto ou de. Uhum. Proteção. Muito bom. Aqui eu coloquei algumas. Alguém mais quer sugerir? Alguma outra necessidade que a gente quer cuidar quando a gente não revela? Porque se a gente está fazendo uma coisa, sempre tem um ganho para nós. A gente sempre está querendo cuidar de algo para tudo que a gente faz. Então, algumas necessidades, né? Segurança, proteção. Quero garantir meu emprego, quero garantir minha integridade, quero me sentir segura. Harmonia, a harmonia da relação, a reputação, a minha reputação nesse ambiente, o clima, para não gerar torta de climão, sentimento do outro. Quero cuidar do impacto que eu vou deixar no outro também. Pertencimento, privacidade. E são várias necessidades que a gente pode estar querendo cuidar quando a gente opta por não revelar. O que pode estar por trás também de outras coisas que a gente está querendo cuidar? Cuidar do nosso orgulho, da nossa vaidade e da nossa autoimagem idealizada. Isso está num nível mais profundo, mas muitas vezes a gente não se revela por orgulho, por vaidade, porque eu não quero quebrar essa imagem que eu fiz de mim. Então, se eu sou uma pessoa que sempre preciso estar feliz, que sempre agrado todo mundo, que preciso, que sou a boazinha, cresci na minha infância tendo que ser a boazinha, a obediente, a que faz tudo certo. Se eu for revelar que eu tô com muita raiva de alguma coisa, muito incomodada, que eu tô chateada, que eu, enfim, tô insatisfeita, isso fere a imagem, a minha própria autoimagem idealizada que eu fiz de mim. Então, se eu acredito que para ser um bom profissional, a imagem que eu fiz de mim, para ser uma boa profissional, eu preciso ser eficiente, colaborativa, aceitar tudo, né, de bom grado, que as pessoas pedem, eu nunca, vai ser muito difícil eu colocar um limite. Eu dizer que estou com muita demanda de trabalho, não dou conta de pegar mais uma, ou não dou conta de te ajudar nesse momento, porque isso vai ferir a minha autoimagem idealizada. Então, eu deixo de me revelar para cuidar dessa autoimagem que eu criei. Tá fazendo sentido? Vou acrescentar lá. Uhum. A gente está falando na não comunicação, né? E tem o outra polaridade, que é aquela pessoa que comunica tudo e fala, não tô nem aí, eu tô falando a minha verdade, joga a verdade pra cima do outro. Não, comigo eu não levo nada para casa, eu resolvo tudo na hora. Então a gente também tem esse outro lado que também tem uma autoimagem idealizada. Se ela é uma pessoa que ela tinha que resolver tudo, que o mundo é hostil, que ela é uma guardiã da verdade, ela também vai. Também é orgulho. E a gente vai fazer comunicação desse lugar orgulhoso. Lá no consciente tem orgulho. Eu sou assim, sou verdadeira. Tem uma pessoa da minha família que fala, eu sou verdadeira. Dou a quem doer, eu sou verdadeira. Isso também
É a outra polaridade, né? Eu não falar nada e falar tudo sem cuidado, a gente está falando das mesmas questões, com carinha diferente. Vai tirando a carinha, é tudo a mesma questão. Também é um orgulho, porque não tá nem aí pro outro. E essa pessoa que se Eu, revela desse jeito, de qualquer jeito, muitas vezes ela não revela a vulnerabilidade, ela não revela a dor, ela não revela que ela está se sentindo sozinha, que ela precisa de ajuda, tem muita dificuldade de pedir ajuda. Então tem daí uma outra parte de uma revelação que isso fere. Se ela revelar que ela precisa de ajuda, isso fere essa autoimagem idealizada que ela criou, de muitas vezes ser a pessoa forte que precisa dar conta de tudo. Então, ela ajuda os outros, né, lá? ela ajuda os outros. Ela ajuda os outros, ela fala, mas ela, né, ela dá conta de tudo e tal, mas ela revelar que ela precisa de ajuda, isso vai ferir a autoimagem, porque daí vai parecer que ela é fraca. E isso fere a autoimagem que a gente cria de nós mesmos. É, eu acho que aqui é um bom ponto para a gente perguntar um pouquinho como é que é. Vocês já se viram nessa situação? Porque muitas vezes, às vezes, no ambiente de trabalho, eu sou aquela pessoa que fala as verdades, mas em casa, não, eu cuido do ambiente para ter aquela harmonia. É uma falsa harmonia, porque se a gente está tendo um conflito ali, aqui, está guardado e todo mundo está magoado, ressentido, não tem harmonia, né? Mas a gente às vezes cria histórias na nossa cabeça. Vocês já se viram? Não precisa falar qual é a história, nada. Mas a gente está falando abobrinha? Ou não, a gente está na mesma página. Vocês já se viram ou numa situação ou na outra? Sim, já me vi já nas Sim. duas situações, nos dois extremos. Tanto a pessoa que fica engolindo sapo o tempo todo e para não criar atrito, para não dificultar, para não ser uma pessoa difícil convivência, como também já passou um tempo, e falou, não, eu preciso começar a falar. E daí se expõe nisso, mas já a um ponto e de um lado da régua para o outro, né? Buscando esse equilíbrio de onde eu me adequo melhor, onde eu me encaixo, o eu interior me encaixa dentro disso, acho que fica oscilando de um lado para o outro e tem sofrimento dos dois lados. Tem sofrimento dos dois lados. Legal. Que é o sincericídio, né? Vou lá, vou jogar tudo na cara de todo mundo. Também não vai resolver nada no final das Sim, às contas. vezes você vai, cria mais confusão ainda, você está defendendo um lado de quero ser verdadeiro, isso daqui é injusto, isso daqui não é o correto, e você vai atropelando tudo e a hora que vê, tem muita coisa acontecendo, você não está dando conta, tem dificuldade de pedir ajuda, e fica. Eu me vejo exatamente nessa situação. Uhum. E às vezes também, muitas vezes, o que acontece é que a gente vai sustentando tanto internamente, chega um momento, chega um limite, e às vezes a gente também explode. Então, às vezes a gente vai para um sincericídio porque a gente já segurou e represou muita coisa. Eu tenho uma amiga que fala o quanto a gente precisa cuidar das faíscas das relações para que não vire um incêndio. Então, se a gente for cuidando dessas faíscas aos pouquinhos, é muito mais fácil a gente cuidar, apagar uma faísca do que apagar um incêndio. Mas muitas vezes a gente vai deixando as faíscas irem até isso formar um incêndio. A Neide falou que tá caindo, vai cair a bateria. Obrigada, Neide. Depois a gente manda a gravação. Nada, viu? Uma boa noite. Aí, pode ir, Josi. Tchau, tchau, Neide. Obrigada por estar conosco. Então, vou falar um pouquinho daquele ponto que a gente. Quem está com a Catres aqui acompanhando o Sidney, a Suzy um pouquinho mais, Cá já é íntima, amiga da Laís, já é minha amiga. Desculpa pela intimidade já, assim, de cara. Já conhece um pouquinho do que a gente fala, dessa autoimagem idealizada, mas a gente vai deixar porque a gente não sabe para onde vai essa gravação, outras pessoas podem ter acesso, às vezes é a primeira vez que ela ouve falar da autoimagem idealizada. Mas a autoimagem idealizada é uma imagem que a gente faz da gente mesmo, lá na infância, ela ficou oculta, ela ficou no inconsciente, que é quem eu acho que eu sou. E eu encontro
essa imagem idealizada num trabalho. A gente vai hoje caminhar aí um pouquinho, a gente já viu um pouquinho, né? Eu tô cuidando daquele que eu quero, então, ser o justiceiro. Se a gente fala, trouxe um negócio, eu vou falar das injustiças. A gente traz um pouquinho, vai trazendo esses elementos para a gente conhecer a nossa autoimagem idealizada. É um trabalho mesmo de autoconhecimento. Mas ela é fruto de dores. Então, eu tive uma dor, seja qual for na infância, de uma necessidade que não foi atendida. E eu falo, para essa necessidade de ser atendida, ou eu vou ser bonzinho, eu vou estar sempre concordando, sempre calando, sempre servindo aos outros, ou não, eu vou ser aquela pessoa que a vida é hostil, eu que vou resolver, deixa comigo. Ou uma outra solução que é eu vou entender o mundo na minha cabeça, vou viver aqui porque é muito mais seguro e corto o consentimento. A gente vai chamar ela de serenidade ou retirada emocional. Então, é uma pessoa que tem um jeito de sábio, né, de equilibrado. A gente está discutindo e a pessoa fala: Nossa, não precisa falar assim, tá sempre equilibrado. Na verdade, nós somos seres muito dinâmicos, muito complexos. Temos um mundo emocional. O mundo emocional ele é vivo dentro de nós. Tem horas que a gente está realmente bem sereno, tem horas que não. A gente está com ou muitas ondulações dentro de nós, mas a gente coloca uma fachada de equilíbrio. Ou eu sou vulnerável e coloco uma fachada de fortuna. Ou eu sou muito forte, mas eu coloco uma fachada de fraquinha, porque assim, cada um a gente vai depois. A gente, na infância, ela é muito importante, mas depois ela vai virando uma forma da gente ganhar coisas e sobreviver nesse mundão. Todos nós usamos as três, a gente dança com isso. Mas se a gente saber que a gente usa, é o mais legal. Saber que a gente não usa que é a questão. E aí a gente cria essa versão perfeita, que não falha nunca, que seja cada um que é perfeito, né? Que aí eu trouxe três exemplos do que é perfeito. Ou eu sou muito equilibrado, ou sou muito forte e vulnerável, ou eu sou muito fraca e todo mundo precisa cuidar de mim. Então, essas três danças aí das máscaras. Mas ela é uma imagem de quem a gente é. De fato, não tem nada. É um recurso que a gente aprendeu a utilizar quando a gente ainda era muito criança. Depois a gente cresce e fala, calma, não tem nada a ver comigo. E aí a gente pode ir desconstruindo essa máscara e cada vez buscando a nossa autenticidade, a essência do nosso ser. Só que ela é danada. Ela não é boba. O que que ela faz? Ela pega nossas melhores qualidades e usa as nossas. Nós somos muito inteligentes, né? Como seres humanos mesmo. Então a gente pega as nossas melhores qualidades, deixa ela meio verdade, meio falsa. Então a gente fica meio sem saber. Com o tempo vai passando, a gente falando: Uau, quem sou eu? Já me perdi no meio do caminho, de tanto que eu usei esse papel. E Condições no ela site. vai Por gentileza, seu e-mail é minha comprovando. vida. Oi, Renate, seja bem-vinda. Ela vai comprovando que ela é quem a gente é de verdade e que a gente precisa dela. Então, quando a gente dá uma escapadinha, ela acaba sendo uma prisão. Quando a gente dá uma escapadinha de atuar fora da máscara, acontece alguma coisa para falar, não, é muito melhor ficar aqui nesses outros papéis. Então a gente tem que ficar bem esperto para poder vê-la e é bem esperto para poder se aventurar para fora, para além das máscaras. É com o tempo que a gente faz isso, todos nós fazemos, não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite. Um dia já funcionou e foi legítimo quando a gente era criança, mas o adulto pode ir para além das máscaras e aí a gente pode realmente ter comunicações e relações mais verdadeiras. Muito bom. Esse é um pouquinho da autoimagem idealizada. E o dano que ela causa é que a gente vai se perdendo de quem a gente é de verdade, né? E a gente sabe que nós não somos 100% perfeito, né? Mas a gente sabe disso apenas intelectualmente. No nível emocional, a gente ainda quer ser perfeito. E isso, essa autoimagem idealizada, essa máscara, aparece muito como a voz do nosso crítico interno. Então, aquela voz que diz: você deveria ter feito tal coisa, você não poderia ter agido assim, como você fez dessa forma? Nossa, que absurdo que você falou daquele jeito com fulano. Toda essa voz desse crítico interno que está o tempo inteiro falando pra gente é a voz que está dizendo que não aceita a gente sendo imperfeito, que eu tenho que ser perfeita. Então, o crítico interno é o que está dizendo: você precisa ser perfeita. Se você não for desse jeito, que a minha autoimagem idealizada está dizendo que tem que ser, você não tem valor. Então, é isso que essa voz está dizendo. Por isso que a gente sabe disso intelectualmente, mas num nível emocional, todos nós temos essa vozinha do crítico interno, que busca essa É. perfeição.
E às vezes outro jeito de a gente ver ela funcionando é, por exemplo, a gente receber um elogio, ou a gente fica muito, aquilo lá, nossa, virou, tô me sentindo rainha da Inglaterra. Ou quando a gente às vezes recebe uma crítica e aquilo dói absurdamente, eu fico dias sofrendo com aquela crítica. Então, é também sintomas da nossa autoimaginação, porque nós somos seres realmente imperfeitos. A gente tem um monte de coisas legais, um monte de talentos, dons e virtudes para ser meu mundo. A gente tem um monte de coisas também que tem ainda que ser melhorado, a gente vai errar. E aí a gente poderia aceitar isso como, nossa, ou não faz sentido nenhum e tem a ver mais com a pessoa, ou isso não me desestruturar por dentro. Mas no fim, quando a gente vai percebendo, a gente acaba se desintegrando quase dentro. É uma forma da gente ver a autoimagem idealizada funcionando. E aí, nós nos revelamos quando algo em nós não nos revelamos quando algo não combina com o que a gente criou dessa imagem. Então, se eu criei a imagem que eu tenho que ser boazinha e sempre concordar, no dia que eu discordar, aquilo lá vai ser um choque para mim. Mas é verdade, né? Mas aquilo vai desconstruir, vai entrar em conflito com a imagem que eu criei de mim. Então, muitas vezes a gente não aprofunda nossas relações na comunicação, a gente não traz os nossos incômodos, as nossas verdades, aonde tem um espinho lá no pé pegando, e vai deixando, vai deixando, vai deixando para cuidar do personagem. Então, é um convite. Toda vez que a gente vai fazer trabalho, né, de expansão de consciência, de trazer mais consciência, esse convite de tomar consciência. É, eu realmente tenho, mas será que eu posso arriscar um pouquinho e falar hoje desse incômodo? Ou eu sou sempre a esse, né, o verdadeiro que vou lá e falo? Como é para mim, às vezes, receber algo e sustentar dentro de mim e que eu me sinta vulnerável, que eu possa me acolher? Então, eu faço uma comunicação comigo, que também a gente está falando de comunicação consciente. Porque se eu sou sempre invulnerável, eu vou fazer de tudo para tentar não acessar essa vulnerabilidade. Então, a gente cuida da autoimagem idealizada, o outro, a referência vai ser sempre o outro e pouco quem nós somos de verdade. Mais o que o outro vai pensar, o que o outro vai, né? E o outro, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro. E para fazer comunicação consciente, o centro somos nós. Porque exatamente esse lugar em que a gente está sempre olhando o que o outro vai pensar, o que o outro vai pensar, eu estou buscando o reconhecimento externo, a valorização externa. É o outro que vai dizer que eu tenho valor a partir de como ele reagir. E aí eu vou moldando esse personagem porque eu quero ser aceito, porque eu quero pertencer, porque eu quero esse reconhecimento externo. A partir do momento que a gente vai se conectando com quem nós somos, com esse lugar em essência, e começamos a revelar, e aí às vezes a gente vai revelar nossos incômodos, vai revelar nossa raiva, vai revelar. A gente está se dando. Eu começo a me dar a valorização que eu quero, começo a me dar o reconhecimento que eu quero, porque eu estou reconhecendo quem eu sou e me colocando a partir desse lugar. Eu começo a depender, não que a gente nunca vai não depender do reconhecimento externo, todos nós temos essa necessidade, mas a gente começa a se dar o que muitas vezes a gente busca fora. Então, o valor está comigo, eu já sei qual que é o meu valor, independente do, do que o outro pensa sobre mim, enfim. E aqui, por exemplo, eu, que tenho muita personagem da boazinha, demorei muito tempo para revelar para mim mesma que eu tinha raiva. Muito difícil eu manifestar a raiva para fora, mas antes de eu manifestar a raiva para fora, eu tive que reconhecer em mim que eu sinto raiva, me permitir sentir raiva, fazer exercícios para eu expressar a raiva, sabe? Bater na almofada. Eu não revelava para mim que eu sentia, porque esse personagem estava muito que todos nós temos, né? Mas muito eu, assim, eu sou uma pessoa que não sentia raiva. Hoje eu consigo sentir, hoje eu sei que tenho. Ainda tenho dificuldade de expressar, mas já dei passos nesse sentido. É que o expressar para fora, né? A gente pode sentir, não necessariamente agir pela raiva, né? Mas nos permitir aceitar que todos temos e que sentimos. Bom, mas aí tem uma questão sobre como. Quer complementar? Você falou? Não, Ah, bora tá. lá. Que é muitas vezes a gente não revela algo com a suposta ideia que a gente está cuidando da nossa privacidade. Ah, eu não vou revelar porque isso não preciso revelar para o outro, eu cuido aqui É meu. internamente, é meu.
A privacidade, ela protege de fato uma integridade do eu. Ela é importante, ela é uma necessidade humana fundamental. Mas ela é muito diferente do segredo. E muitas vezes a gente está guardando um segredo, achando que estamos cuidando da nossa privacidade, da nossa integridade. E a gente não percebe que tem uma coisa mais oculta. O segredo, ele é o que protege a autoimagem idealizada. Então, a privacidade, ela vai proteger a integridade do eu. O segredo é o que vai proteger essa autoimagem idealizada e sempre oculta algo negativo. Os problemas de comunicação de falta dela acontecem porque esse conteúdo oculto não revelado acaba vazando, que é o que eu comentei no começo. Muitas vezes eu não falo que eu estou incomodada com tal coisa, que eu estou insatisfeita no meu trabalho, mas meu chefe percebe que eu estou insatisfeita, mesmo sem eu ter falado, porque isso muitas vezes fica perceptível, às vezes por uma virada de olhar, pelo tom de voz. Tem muitas outras formas que a gente comunica. Então vai além das palavras essa comunicação. Então, muitas vezes, quando a gente guarda o segredo, e isso a gente guarda um segredo por muito tempo, às vezes acontece uma crise para esse segredo vir à tona. Então, se a exposição não é assumida voluntariamente, pode vir uma situação de crise que traz à tona o que estava escondido. Às vezes vem uma demissão e eu falo, nossa, mas por que que fui demitida? O que aconteceu e tal? A pessoa sente que tinha já uma insatisfação e isso já foi vazando por outras formas, mas a gente achou que a gente estava escondendo, muitas vezes até escondendo para nós mesmos o quanto nós estávamos insatisfeitos. Às vezes até uma traição acontece de vir à tona num show do Coldplay, por exemplo. Quando um segredo ele fica sendo oculto por muito tempo, pode vir uma situação de crise que traz à tona o que estava escondido. E aí, até aqui tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, e aí temos três níveis de consciência de como se revelar, porque não tem certo e errado, eu sempre me revelo, é bom, eu não me revelo, é ruim. Não, não tem esse certo e errado quando a gente fala desse grau de autoconhecimento, de autoconsciência. Nós temos todos os três níveis. Então, temos o nível da. Peraí, da não revelação, temos o nível da máscara, que é dessa autoimagem idealizada que a Josi trouxe, que é a máscara é uma defesa, como a gente se defende para o mundo, que é um lugar onde eu não me revelo, acreditando que assim eu vou estar protegendo essa minha autoimagem idealizada. Um outro nível de consciência é que eu não me revelo mantendo o segredo, me omitindo, mantendo uma negatividade, a separatividade, um lugar onde eu quero que a situação mude sem o meu esforço. O eu menor, ele é o que busca atalho sem querer pagar o preço, muitas vezes. Então, eu espero que a situação mude, mas eu não quero fazer nada. Então, eu não gosto, tem alguma coisa lá que me incomodou, um projeto, trabalho, que eu tenho certeza que o negócio não vai para frente. Não revelo isso numa reunião, não revelo isso de forma oficial, mas saio da reunião e começo a falar para todo mundo que esse projeto vai dar errado. Isso é o eu menor atuando. É um lugar que eu não quero me expor lá na reunião, não quero pagar o preço de fazer o negócio dar certo, mas eu quero o atalho e vou minando isso por fora, que eu acho que é um atalho, mas na verdade é o que mais me prejudica depois, né? E temos o eu maior, o eu maior é a nossa essência, quem nós somos, todas as nossas qualidades, todos os nossos dons, talentos, é quem nós somos em essência, nossa centelha divina. E no eu maior, quando a gente não se revela, é uma escolha consciente de preservar a minha privacidade e integridade. Então, existem esses três níveis de consciência quando a gente não se revela. E muitas vezes os três estão ao mesmo tempo. Só que a gente precisa entender qual que é essa consciência. Muitas vezes elas estão ocultas para nós. A gente só sabe que a gente não está se revelando, mas poder fazer o exercício de entender como que está em cada um desses níveis de consciência. E isso é a mesma coisa para revelação. Eu posso me revelar, mas o meu sentimento verdadeiro é o oposto do que eu expresso.
No eu menor, eu posso revelar, mas eu revelo algo com a intenção de manipular a reação do outro, com a intenção que o outro mude, que o outro se sinta culpado ou responsável pelo meu estado. E no eu maior, eu revelo algo com a intenção de contribuir e me conectar verdadeiramente de forma vulnerável. Revelo algo para cuidar das minhas necessidades também. Então, a gente pode revelar, por isso que não dá para dizer, tem sempre que se revelar, nunca pode se revelar, o que que é certo, o que que é errado. Depende. Temos todos esses níveis de consciência. Importante a gente começar a se questionar. Eu não estou me revelando por quê? Eu quero me revelar com qual intenção? Quer complementar algo, Josi? Quero. Eu vou fazer só um parênteses que eu nem tinha pensado lá, mas veio aqui para falar, né, que gente, não é trabalho agora, mas o prazer de estar se relacionando com alguém está conectado com a revelação, porque a gente tem a ideia pré-concebida que a gente conhece alguém completamente. E é uma ideia, ou que o outro nos conheça completamente. E não está. A gente é um ser infinito de possibilidades. Quantas vezes a gente se surpreende com a gente mesmo, ou com uma força, fala, nossa, eu passei por essa situação, não imaginava a força que eu tive. Ou até com uma fragilidade. Até a gente está se descobrindo o tempo todo. Imagina o outro nos conhecer completamente, ou eu subjugar que eu conheço o outro completamente. E esse eu não conheço tudo e eu posso me surpreender com algo que venha do outro, é o que mantém eros em todos os relacionamentos, inclusive de trabalho. Eu não sei tudo dessa empresa, eu não sei tudo desse time, eu não sei tudo do meu chefe. Tem coisas que eu ainda não vi. É o que mantém também esse nosso gostinho pela aventura, que é uma necessidade humana, por aquilo que eu ainda vou saber, pela descoberta. Então, só quis fazer um parênteses, nem estava no script, mas Eu saber um pouquinho. adorei. Então, se eu tenho alguma relação que está faltando prazer, olhar nesse ímpeto, nossa, onde que tá? Talvez alguma coisa para ser revelado que não foi revelado. O que que tá oculto aí que a gente não tá podendo ver? Isso mina o prazer, mina a vida das relações. E tem uma frase do Patrick que fala que a ideia espiritual do casamento é tornar a alma capaz de se revelar e estar sempre em busca do outro ser também. Então, como que eu me revelo e busco entender mais sobre quem é esse outro, né? Eu acho bonito isso. Ah, vai, Josi. Então, a gente, né, trouxe comunicação, mas muitas vezes a comunicação ela está permeada pela falta de comunicação ou pela omissão, aquilo que eu poderia ter expressado por N formas e eu não expressei. A gente está falando só de comunicação verbal aqui, a gente está falando também de comunicação não verbal. A omissão, especificamente, é o mal mais destrutivo da verdade, quando ela poderia ser dita com amor e cuidado. Então, se eu tenho algo para falar para o outro, para contar para o outro, para escrever para o outro, porque às vezes a gente não precisa falar, né, necessariamente, eu posso. Quando eu estou na maior consciência, o eu maior, ele é maior só em níveis de consciência, ele permeia o cuidado e o amor na hora que essa comunicação foi passada, seja qual for. Alguém aqui já ouviu uma verdade difícil de ouvir de si mesmo, mas sabia que aquilo era amor de uma outra forma? Vou fazer um convite agora, fechar os olhinhos um pouco. A Cátia trabalha com os recursos internos do mundo interior. A gente está muito acostumado com muita informação externa. Vamos buscar uma informação interna agora. Fecha os olhos. Quem quiser, gente. Quem não quiser, pede para o eu maior, que é essa maior consciência que já somos nós, trazer para gente, traz para cada um momento que ouviu algo, pode ter sido em forma de bronca, que não foi fácil de ouvir, mas que ali tinha uma verdade tão profunda que pode ser que anos depois você percebeu a importância daquela comunicação. Comunicação firme, pode ter sido um limite que a pessoa falou para você. Ao mesmo tempo, vou pedir para vocês resgatarem a biografia de vocês, um momento que vocês
foram essas pessoas que falaram algo, que comunicaram algo tão verdadeiro dentro de si, que a partir daquele momento algo mudou profundamente em alguma relação. E não era algo fofinho, e não era algo gostosinho de falar. Respira nessa nossa integridade interna e volta para cá, quando possível. Respira, relaxa. Alguém quer compartilhar? Se sente confortável de trazer alguma lembrança? Sem problema. A gente pode seguir. Você leu já essa frase? Não lembro. De cima, sim, mas de baixo, não. A distorção da verdade, seja por uma mentira, ou quando a gente enfeita uma verdade, a gente dá uma manipulada naquela informação, seja por omissão, eu não falo, eu não me comunico, é o que perpetua o sofrimento humano. Então, muitas vezes é preferível que a gente fale mal falado, sem tanto cuidado, porque ainda estamos todos aprendendo a nos comunicar, do que me omitir. A gente paga um preço muito alto na omissão. E o preço é sofrimento, é a nossa falta de realização e de estar fiel a quem a gente é de verdade. É como se a gente traísse a nós mesmos, é uma dor profunda na nossa alma. A gente deixa de dar Alguém demais. conhece? Alguém conhece essa sensação de ter traído a própria alma? Assim, putz, aqui. Eu já contei isso anteriormente, vou contar uma vez. Uma pessoa me chamou no meu Instagram e falou assim: por que não tem os avós dos seus filhos? Alguma coisa assim no seu Instagram. E aí fui, busquei, 2017 tinha uma foto lá. E aí eu fiquei com muita raiva, no final das contas. Como a pessoa, me senti muito invadida. Como a pessoa entra no meu Instagram e fica perguntando por que eu não posto foto dos avós. Isso é uma coisa privada, tem a ver comigo, com a minha história, tem a ver com as minhas escolhas. Eu fiquei com muita raiva. O que que eu respondi para a pessoa? Olha, em 2017 tem uma foto e mandei 3 coraçõezinhos. Eu terminei, eu mandei a mensagem e falei, que raiva que eu estou de mim. Aquele lugar eu estava com o personagem da boazinha. E eu fiquei muito chateada comigo. Muito chateada, porque eu não consegui sustentar a minha verdade, de poder falar, você não tem o direito de fazer essa comunicação. Eu não tenho nem a necessidade de te responder. Ou isso tem mais a ver com a sua história, provavelmente, do que com a minha. Mas eu não consegui sustentar. E assim, como é ruim sair com essa sensação que a gente está se traindo. Muito, parece uma coisa pequenininha, gente, mas eu fiquei muito, muito chateada comigo. Depois me acolhi, né? Estou aprendendo, é difícil mesmo sustentar. Vou arriscar um pouquinho em outra situação, mas essa ficou bem marcada. Foi o uso dessa defesa do amor, que a gente vai chamar, Karen, de uma forma que eu não pude sustentar a minha, não pude, não escolhi sustentar a minha verdade interior. E é muito ruim essa sensação. Um lindo exemplo, Josi. Obrigada por ele. Todo mundo lembra um momento que sentiu que feriu essa própria integridade ao não se revelar verdadeiramente. Muito por esse medo de ser amado, de como o outro vai reagir, etc. Esse exemplo é muito bom. Isso.
não precisa revelar, né? Mas vocês acessaram o anterior, quando você recebe uma coisa que parece que é ruim, mas que é uma verdade bem poderosa, assim, que não é fofa. Vocês conseguiram acessar só algum momento? Porque de repente não conseguiu, não está aberto, não tem problema também, tá? Eu trouxe esse de baixo, eu vou trazer uma vez. É, uma professora minha me chamou assim, eu tinha feito uma manipulação da verdade, eu disse alguma coisa. E essa professora me chamou, ela fez um corte assim comigo. Gente, doeu tanto na minha autoimagem idealizada. Doeu tanto. Eu falei, gente, fiquei dolorido. Eu não vou contar para não expor a pessoa, assim, mas foi bem difícil. E aí, depois eu saí, eu queria entender o que tinha acontecido, o que que eu tinha feito, assim, caiu uma consciência, eu manipulei a verdade. Gente, foi tão curativo e tão poderoso eu ver e pensei, mas que bom que ela me deu um corte, sabe? Assim, ela me deu um corte e aquilo foi um marcador para mim. A Laís sabe, a omissão é um dos temas que eu trabalho, assim, da não evitar. Não é que eu não vou ser omissa, eu vou ser omissa um monte de vezes, mas evitar a omissão e essa omissão onde eu pego a verdade, e dou uma, uma floreadinha nela, entrego ela de ouro, mas na verdade ela não tem nada de. Sabe que nem tudo que reluz é ouro? Ela só tinha carinha de ouro, não tinha nada de verdade naquilo ali, bem falsamente. E a professora percebeu e ela me deu um corte. E foi maravilhoso, porque eu identifiquei, trabalhei em mim e hoje eu consigo ver isso acontecendo também. Eu consigo atuar quando eu estou atenta e consciente. Então, foi também, um lugar não foi fofo, mas foi uma verdade cheia de amor e cuidado, porque parece que não tem cuidado, não tem amor, mas tem, porque precisava pôr um limite. Porque ela é um mal, quando a gente pega a verdade e dá uma floreadinha. Porque tem um lugar de quando a gente encara a verdade, que é encarar a nossa imperfeição. E aceitar que quando a gente olha para essa nossa imperfeição, isso não nos faz menos, né? A gente acredita que quando a gente vai encarar essa imperfeição, a gente perde o valor, que a gente não tem valor quando a gente tem que encarar alguma verdade nesse sentido. E aí poder olhar Sim. para isso e falar, cara, verdade, eu errei aqui, eu poderia ter feito diferente, mas isso não tira o meu valor como ser humano, ainda assim eu tenho valor, eu acho que é um grande passo. E aí você até me lembrou, assim, semana passada, a Jana que não está aqui, eu vou trazer uma situação dela, mas eu acho que ela vai me permitir, porque eu vou falar de mim. Mas ela me revelou que ela não se sentiu acolhida por mim numa situação específica. E quando ela revelou isso, minha primeira reação foi: como assim, não acolhi? Foi querer me defender. E aí eu parei, respirei e falei: não, qual que é a verdade aqui? A verdade é que eu realmente não acolhi. E aí eu poder reconhecer que eu às vezes não vou acolher do jeito que a minha autoimagem idealizada gostaria de estar 100% presente para as outras pessoas, e generoso, fazendo e acolhendo, etc. Eu percebi esse movimento assim de querer me defender, aí respirei, cuidei, eu falei, não, eu realmente não acolhi ela e tá tudo bem. Naquele momento eu não acolhi, isso não significa que eu não, né, que eu sou inteira má, que eu sou sempre assim, que eu sou uma pessoa péssima, que eu nunca acolho. Significa que naquele momento, que daí a gente põe também numa dimensão do tempo, não é uma coisa, eu tenho uma qualidade e ela precisa ser imutável ao longo da vida, né? A gente manifesta isso às vezes não. Naquele momento eu não consegui manifestar o acolhimento com ela. E tá tudo bem. É isso. Numa próxima eu posso ter mais cuidado. Mas se ela não me revelasse isso, eu não ia conseguir reconhecer essa verdade em mim e não ia estar atenta para esse cuidado numa próxima vez. Então, quando a gente revela, tem um lugar também de confiança de que o outro vai querer cuidar do que a gente está revelando. Mas pode ser que eventualmente ele não tenha abertura para isso, né? Mas é muito mais fácil a gente revelar quando a gente sente confiança na relação, que o outro vai querer cuidar do que é importante para mim. Porque eu estou revelando algo que é importante para mim. Poder revelar desse lugar, que eu falo de mim, não falo do outro. Não estou falando que o outro é egoísta, que o outro não sei o quê, mas eu posso revelar que eu estou precisando de apoio. É uma mudança na forma de falar. Ao invés de eu falar do que o outro tem que fazer, eu falo do que eu preciso. Enfim.
Mas vamos seguir aqui. Alguém quer A partilhar? gente tem um tempo, tô saindo um monte de coisa fora de É, script, né, lá. não, Mas mas quero estava também trazer planejado. que Ah, quando você se revela, dá a oportunidade do outro fazer uma reparação às vezes. Porque às vezes, é a gente, às vezes, o outro nem isso. sabe que magoou, que te machucou no lugar. Se a gente não conta, a nossa parte matura quer ter uma varinha mágica que tudo resolva magicamente. Mas o nosso adulto tem que falar, não, não vai resolver magicamente. Vamos aqui, vamos cuidar. Como que eu cuido? Se eu revelo para Laís, por exemplo, poderia ser eu também já tivemos inúmeras relações, que naquele momento eu fiquei magoada com alguma coisa. Dá oportunidade, não quer dizer que garante que a Laís vai, nossa, assim, que ela, eu vou usar isso para manipular a Laís, que a gente também faz isso. Que aí ela vai me atender e maravilhoso. Não. Mas dá a oportunidade dela falar, putz, eu realmente não acolhi, ficarei mais atenta na próxima. Pode ser que na próxima também passe batido, mas o reconhecer que ela falou realmente não te acolhi já é a reparação. Estamos todos na verdade, né? Cada um na sua verdade, mas já estamos mais pertinho, as almas já estão mais próximas, assim. A gente já se comunica melhor. E eu também pude acolher, porque a forma que veio a revelação, ela falou dela, né? Ela falou, eu não me senti acolhida. Ela não falou, Ela falou, você, você não me acolheu. você me respondeu de tal forma. Ela não falou de mim, ela falou como ela se sentiu. Então isso também faz diferença para a abertura que o outro recebe. Então é isso, a verdade liberta, a linha expande, a ocultação muitas vezes paralisa, confunde, divide, estagna. Muitas vezes fica uma coisa meio estagnada, a energia não move, a relação fica meio pausada quando tem algo oculto ali. Mas a verdade começa consigo em primeiro lugar. Eu preciso revelar para mim mesma que tá tudo bem ser imperfeita. Preciso revelar para mim mesma que é verdade, eu realmente não acolhi naquele momento, mas que ainda assim eu tenho valor, no próximo momento eu posso cuidar disso. Preciso E às revelar. vezes a verdade consigo, perdão, lá, pode falar. Não, revelar para Pode mim falar. mesmo que é verdade, eu não me senti acolhida. Ou eu fiquei incomodada que fulano me invadiu no Instagram e falou tal coisa. Poder revelar para si mesmo que ficou como se sentiu. Eu acho uma bonita revelação a gente revelar para nós que a gente não sabe se comunicar ainda, que a gente está É, aprendendo. é isso. Não sabemos A comunicar. gente acredita que a gente comunica super bem. Gente, quando a gente vai ver, é tanta coisa intrucada, mal resolvida. Então a gente conta pra gente, eu tô aprendendo a me comunicar. É isso. A gente não nasceu aprendendo, sabendo disso. A gente vai aprender. O resto da vida a gente vai ficar aprendendo. Bom, a gente fugiu super do script. Eu vou passar um pouco mais rápido no conteúdo para a gente chegar no exercício. Mas foi bom. É, todos nós temos um instinto de autopreservação, que é um movimento legítimo da vida que diz: eu quero viver, eu quero me proteger de algo que possa realmente me destruir. Esse instinto de autopreservação é o que faz a gente desviar de um carro em alta velocidade, que busca refúgio numa situação de perigo real, que sente fome, que se afasta de uma violência. É uma força de amor à vida, de cuidado e de integridade do ser. Então, todos nós temos esse instinto de autopreservação. Mas o que que acontece? A gente distorce esse instinto de autopreservação. A gente reage como se a gente estivesse em perigo quando muitas vezes a gente está diante de uma frustração emocional, de um desconforto relacional, ou de uma verdade difícil de sentir. Mas às vezes é tão grande, parece que a gente vai morrer, né? Em algumas situações específicas de frustração, de alguém reagir com a gente de uma forma que a gente não esperava. Então, alguns exemplos que a gente já falou, né? Mas quando você evita dar um feedback honesto, porque você teme ser visto como um confrontador, rígido, insensível. Quando você aceita mais demandas do que você pode dar conta, porque você tem medo de parecer fraco, preguiçoso, não comprometido. Quando você sente raiva numa reunião, imediatamente abafa, porque acredita que sentir isso não é profissional, ou é falta de equilíbrio. A gente vai distorcendo esse instinto porque a gente precisa preservar o quê? Essa autoimagem idealizada no fim. Mas não é o instinto de autopreservação real de uma situação de perigo. É uma situação de perigo emocional, vamos dizer assim, que a gente sente que a gente vai morrer, mas na verdade é muito mais essa autoimagem idealizada. E isso faz a gente acionar defesas, como controle,
evitação, rigidez, submissão, agradar, quero agradar o outro, ou uma retirada emocional. Um lugar onde eu saio da situação, não revelo, fico evitando o outro. Tudo isso nos afasta do nosso ser essencial, porque quando a gente está defendido, a gente está querendo esconder muitas vezes aquele nosso eu menor, mas junto a gente também esconde o nosso eu maior, todas as nossas qualidades, todos os nossos dons, tudo que a gente tem de bom para dar para a vida, dar do nosso ser para a vida, de revelar quem nós somos para o outro. E aí, a pessoa que não se revela nunca se satisfaz emocionalmente, ela ergue uma barreira que a separa dos outros e depois fica pensando por que se sente tão sozinho, mal entendido. Aí eu quero colocar já um exercício para vocês refletirem. Como são as barreiras que você criou no trabalho ou em outra área da vida, se estiver pegando mais para vocês nesse momento? O que você busca proteger com elas? Qual o dano que ela te causa? Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Pronto? Podemos seguir? Alguém quer trazer algo do exercício? Posso falar. As barreiras que eu criei no trabalho geralmente são de limitar mesmo a minha ação dentro do trabalho, de estabelecer um limite de quantidade de pacientes, da assistência mesmo que eu tenho que dar para os pacientes. Porque eu busco proteger, os pacientes. Se eu acredito que a minha assistência não vai ser o melhor, ou o desejável, o ideal para os pacientes, eu coloco eles em risco, porque eu tenho que fazer escolhas, principalmente quando eu tenho que gerenciar setores diferentes, onde eu não estou tendo a atenção adequada para dar para os pacientes. Estou colocando em risco a minha saúde
mental, principalmente, porque gera uma sobrecarga de trabalho você tomar uma conduta em um setor crítico e ficar de olho ficar de olho numa UTI e ficar de olho num pronto-socorro. São dois espaços físicos separados, com pacientes críticos e que eu tenho a minha conduta supostamente vai melhorar a condição daquele paciente. Então, eu estabelecendo essas barreiras, eu acabo protegendo tanto o paciente como a mim mesmo, né? E o dano que ela me causa é que gera conflitos dentro do trabalho, né? Com essa falta de material humano que tem atualmente no meu trabalho, tem que otimizar tudo. Só que a gente está numa otimização da otimização de otimização que gera uma sobrecarga para todo mundo, né? E aí você passa o dia correndo. Você não está presente no momento para oferecer o cuidado, ofertar o cuidado. Você está o tempo todo gerenciando na tua cabeça onde eu tenho que ir, quem está mais grave, o que que eu tenho que fazer, com quem eu tenho que falar, qual é a percepção minha, qual é a percepção do médico, qual é a percepção da enfermeira, juntar todas essas informações, qual a linha de cuidado que a gente vai cuidar, porque às vezes a minha impressão é uma, a da enfermeira é outra e do médico é outra, mas tá, tudo bem, vamos conversar, entendendo que é uma equipe. Não dá para cada um correr para um lado e a gente chegar num resultado. Todo mundo tem que entrar num acordo e mesmo que eu não concorde, eu vou ter que caminhar junto com a equipe. Uhum, E a partir do momento que eu falo, não vou fazer, quebra essa união e gera uhum. um atrito dentro da equipe, gera um atrito com os meus superiores, gera um atrito com os pacientes, porque não está faltando cuidado para eles. Gera um atrito em toda a cadeia. E eu fico mais desgastado, porque só de estar presente ali naquele momento já é um momento estressante para mim. Entendo. Obrigada por essa revelação. Mas eu quero te fazer um convite para olhar de uma outra forma, porque me parece que o que você está chamando de barreira é um limite saudável, de uma revelação que você está fazendo de que, tipo, olha, a gente precisa parar por aqui, né? Não dou conta de mais trabalho. Você está falando, não faz sentido ter mais. Se tiver mais coisa, eu não vou fazer meu trabalho bem. Então, você está pondo um limite saudável, você está revelando o que está acontecendo dentro de você. É, talvez o convite que eu faço, daí, e óbvio que isso gera danos também, né? Quando a gente põe limites saudáveis. Gera danos, muitas vezes, né? O conflito com o outro, mas você está acolhendo, você está se dando, né? Você está se dando respeito, você está se valorizando, coisa que não está vindo externamente. Me parece que é isso. Mas talvez o convite seja, então, que barreiras, quais seriam essas outras barreiras? Então, por exemplo, uma barreira. Quando isso não acontece, quando o limite não é colocado, a barreira é: eu tento dar conta de tudo e não entrego o meu trabalho muito bem, né? Peco na entrega para os pacientes, por exemplo, se eu não coloco esse limite. Ou uma outra barreira poderia daí você tem que ver o que que faz sentido, né? Tudo precisa estar muito bem organizado em termos de demanda, função, etc., para as coisas funcionarem e eu poder fazer meu trabalho bem. Então, esse externo precisa estar garantido para eu conseguir me sentir bem. Então, uma barreira que poderia ser a barreira desse controle, dessa ordem, desse perfeccionismo acontecer para eu sentir que eu consigo fazer meu trabalho bem, para eu sentir que eu tenho valor. Qual dano que me causa ter que sustentar uma ordem, uma organização que talvez não está no meu controle. Estou aqui Sim, falando, mas não sei o que se ressoa como uma barreira isso para você, né? Só ideias. não, ressoa muito, é exatamente isso. O conflito que gerou na minha cabeça por muito tempo era exatamente isso.
eu estou impondo um limite porque não está sendo saudável para mim. Isso não é saudável apenas para mim, ou isso não é saudável para todo mundo. Isso é difícil de você chegar em um denominador comum, né? E fora o tempo que você demora até ter essa autopercepção, né? De que isso não está sendo saudável para mim e chega num ponto onde parece que eu não consigo me encaixar nesse padrão de coisas que estão acontecendo. E daí vem outras escolhas de eu preciso me encaixar ou não, eu sou maior do que isso mesmo, não dá. E dentro de um comportamento mais controlador, né, falando disso, de prestar assistência dentro de cuidados intensivos, a gente fala muito de controle, porque você vai isolando variáveis ruins para que você consiga controlar até atingir a saúde, né? De grosso modo, né? Mas assim, o paciente tem uma infecção, tem que cuidar da infecção. Tá com o rim ruim, tem que melhorar o rim. E controlando as situações para que você consiga trazer a saúde de volta, né? Bem abrangente, gente. Mas quando você fica pensando nessa situação de precisa organizar primeiro para depois as coisas andarem junto, às vezes não acontece muito, né? Você vai, tem que trocar a roda com o carro andando. É bem difícil quando a equipe não fica alinhada. E se é só você que fica levantando essa bandeira de que não está saudável isso para todo mundo, precisa da percepção das outras pessoas também. Mas daí eu tenho uma pergunta provocativa. Sim. É possível cuidar do que é saudável para todo mundo? Para todo mundo? Não, eu estou fazendo a minha parte, tentando, É tendo um isso. pouco mais de autoconhecimento, tendo um pouco mais de autoliderança para entender É o isso. que eu posso resolver, o que é problema meu, que é a É minha isso. vida, a minha saúde. E E me parece que você tá pondo esses limites, está cuidando do que é saudável para você, mas isso está vindo com um custo, né? Tem um preço a se sim. pagar, fazer esse movimento. E às vezes o preço a se pagar é não se encaixar, que é a diferença entre pertencer e encaixar. Quando eu me encaixo, eu estou tentando ser igual a todo mundo. Uhum. Pertencer, eu pertenço sendo quem eu sou. Então, quando você vai pondo esses limites, a gente vai se conectando com a verdade que está dentro de você. E assim você pode pertencer por quem você é de verdade. Quando a gente se encaixa, eu vou tentando moldar e muitas vezes eu abro mão de mim e da minha integridade para me encaixar. E conforme você vai se conectar mais com a tua integridade, talvez você esteja pagando o preço de não se encaixar. E isso dói também. Quanto mais eu me encaixar, menos eu pertenço. Exatamente. Então, dói pagar o preço de não pertencer, mas dói muito mais o preço de não ser íntegro, o preço de não, o preço de abrir mão de quem se é e do que é importante. Isso dói muito mais do que o preço de não se encaixar. Mas tem um preço a se pagar, sim. Obrigado. Eu que agradeço. Josi, quer falar algo? Podemos seguir. E pensando no dano, né, que a princípio, dentro daquele nível de percepção que a gente tem de realidade, eu estou causando um dano, né, quando eu coloco um limite no paciente, nananana. Mas a gente não tem a visão esticada de tempo, que é daqui 10 anos. Às vezes, esse descontentamento agora é o que vai gerar abrir duas vagas no futuro e melhorar para todo mundo. Então, numa primeira, segunda, até talvez terceira instância, a gente vai olhar e vai falar, não, tem dano aqui, ali, danos imediatos. Mas a gente não sabe a longo prazo que o que é bom para mim é bom para todo mundo. A gente ainda não tem essa consciência. Mas lá na última instância de consciência, o eu superior, o eu maior, a gente trouxe a maior consciência, ela está conectada e complementando a tudo, e tudo está a favor do bem de todos. Então, a gente vai olhar de imediato, tem dano, mas conforme o tempo vai passando, às vezes a gente não sabe
o benefício que isso pode causar lá na frente. Até você colher uma velhice saudável, por exemplo, Hum, lúcido, pleno sim. de saúde, sabe? E isso vai ser bom para todo mundo. Ótimo complemento, Josi, porque é isso, em um nível de consciência a gente acha que o que for bom para mim vai ser ruim para o outro. O que for bom para o outro vai ser ruim para mim. Então eu fico nessa dualidade, eu versus o outro. No nível de consciência de eu maior, no nível espiritual, tudo que é verdadeiramente bom para mim também é bom para o outro. Mesmo que nesse curto prazo não seja possível ver, num longo prazo é. Casos de demissão, uma pessoa que foi demitida e que foi a melhor coisa que aconteceu para a vida dela, que ela ressignificou, mudou de carreira. Um término de casamento, a pessoa entrou numa crise, ela não queria terminar, mas foi depois que passou uns anos, ela olha para trás e vê que foi a melhor coisa que aconteceu. Então, é, o que é bom para a gente verdadeiramente também é bom para o outro nesse nível mais profundo, espiritual. Bora seguir que tem mais um exercício que eu quero fazer com vocês. Eu vou pular a visualização, que é bem parecida com o que a Josi fez. Então, acho que a visualização que a Já Josi fez, acho que fizemos. já acolhe. E aí, agora eu quero fazer um exercício prático de alguma coisa que você gostaria de revelar para alguém, ou de uma situação, pode ser uma situação de trabalho, uma situação pessoal, algo que está vivo em você, que talvez você não tenha falado, mas que você gostaria eventualmente de falar. Enfim, pode ser algo positivo, às vezes é um elogio que você quer fazer para o que você queria fazer para alguém e não teve coragem. Gente, dizer um eu te amo, por exemplo, é uma baita de uma revelação. Então, a revelação não necessariamente é uma revelação de incômodo, de raiva, também existem revelações positivas que a gente também oculta, né? Que a gente também se protege de fazer. Tem medo de revelar mesmo as coisas boas. Então, mas pode ser algo que tem te incomodado, é algo que você gostaria de revelar e que você gostaria de ter mais consciência aqui nesse exercício. Então, vocês vão responder essas perguntas. Quais são os quais são os seus medos de revelar? O que de bom pode acontecer se você revelar e o que de ruim pode acontecer se você revelar? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Posso seguir? Uma continuação da pergunta, então. Isso é verdade?
sobre o que de bom pode acontecer, o que de ruim pode acontecer? Essa é toda a verdade? Porque às vezes a gente coloca, ah, se eu revelar porque eu fiquei insatisfeito que fulano foi promovido no meu time e eu não fui. E aí o que de ruim pode acontecer se eu revelar isso? Aí eu vou para um lugar e falo assim, não, eu posso ser demitido se eu revelar. Será que essa é a verdade? Que você revelar um incômodo que você teve no trabalho? Qual a chance verdadeira de você ser demitido? Às vezes a gente aumenta. Então, essa é a verdade? Está na dimensão certa? Qual que é a probabilidade do que de bom pode acontecer e do que de ruim pode acontecer? E aí a outra pergunta é: você está disposto a correr o risco do que de ruim pode acontecer para ganhar o que de bom pode acontecer? Muitas vezes a gente não se revela porque a gente não está disposto a pagar o preço do que a gente imagina que de ruim pode acontecer. Às vezes, esse que de ruim pode acontecer é a outra pessoa não vai gostar de mim, a outra pessoa vai se incomodar, vai ficar um clima ruim, a gente vai entrar em conflito, e aí eu não estou disposto a pagar esse preço. Mas quando a gente está conectado com o que é importante para a gente, com o desejo do que a gente quer com isso, quando a gente se conecta com esse desejo, a gente se conecta com o que de bom pode acontecer. Muitas vezes a gente não olha o que de bom pode acontecer, né? A gente não vai revelar porque a gente já vem a lista de coisas ruins, do que pode dar errado, de como o outro pode reagir de ruim, vem imediatamente. Agora, imaginar uma reação positiva da outra pessoa aberta para me ouvir, outra pessoa querendo cuidar do que é importante para mim. Isso gerar um movimento, gerar uma mudança, a gente normalmente não imagina. Então, a gente poder alimentar, conforme a gente vai alimentando o que de bom pode acontecer, a gente começa a ficar mais disposto a correr o risco do que a gente imaginou de ruim. Alguém quer partilhar algo desse exercício? É um bom exercício para fazer quando estiver com receio se dá para falar, se eu devo falar, não devo falar. Responder essas perguntas ajuda a dar um pouco mais de clareza. Para mim, eu não consegui pensar em nenhuma situação específica, mas para mim, o que eu consegui visualizar é como se eu estivesse dentro de um quarto escuro, onde está tudo, eu tô me guiando no escuro e tateando tudo. E a hora que eu decido revelar, parece que eu acendo essa luz do quarto. E aí eu vejo o- as impressões que eu tinha, se ela é real, se ela não é real. O que eu achava que era uma coisa é outra coisa. O lado bom disso acontecer é que agora eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que que é. O que eu imaginava que era, agora parece que tem mais um sentido ali. Tem uma visão do que está acontecendo. E o que de ruim é que agora eu vou ter que lidar com isso, né? Agora eu vou ter que encarar o que eu achava que era, não é mais, ter que tomar uma medida, É, né? muitas vezes, quando a gente revela para gente, para nós mesmos, né? Quando isso vem para a consciência, a gente revela para si, encara essa verdade. A gente fala que é um credo que delícia. Quando a gente vê a verdade, fica difícil a gente não fazer algo a respeito, né? A gente daí, putz, agora sou eu que tenho que mudar. Agora que eu entendi qual que é essa verdade, agora eu tenho algo para fazer a respeito disso. Mas não precisa fazer Mas não nada. precisa. Não precisa, só posso ganhar consciência e ainda não quero pagar o preço, para mim ainda é difícil. Aí eu revelo para mim, vou revelar. Eu vi tudo isso, mas ainda estou escolhendo não revelar. Não tem problema nenhum. Verdade. Mas é o primeiro passo para a transformação acontecer, é a gente encarar as verdades. Então, o que que é uma autorrevelação? Autorrevelação não é uma exposição imprudente.
mas um ato sagrado de conexão com a verdade. É seguro se mostrar quando a gente está disposto a conhecer a nossa verdade e nos responsabilizar por ela, sem drama, sem culpa, sem máscara. Ao longo do tempo, a gente percebe que a escolha de se revelar será sempre o caminho para mais vida, mais liberdade, mais conexão e mais transformação. A autorrevelação, ela ativa esse fluxo da vida dentro de nós. Ao longo do tempo, essa escolha de se revelar, ela é mais frutífera do que a escolha de se ocultar. Ocultar nesse lugar do segredo, né? Não do lugar da privacidade. E isso movimenta, ativa o fluxo da vida. A gente está dando de nós quando a gente se revela. E aqui umas dicas de passos para a autorrevelação. Uma escuta interna do que está vivo em mim. Começa por aí, essa revelação comigo mesmo. Verificar a intenção, por que que eu quero me revelar? Eu quero me revelar para o outro mudar, eu quero me revelar para o outro se sentir culpado, eu quero me revelar para contribuir, para gerar conexão, eu quero me revelar porque tem coisas importantes para mim que não estão sendo cuidadas. Para que que eu quero me revelar? Acolher o medo. Que é legal falar, Hum, que pode ter antagônicas. uhum, Parte de mim quer se revelar porque quer se conectar, e parte de mim porque quer se vingar. E pode estar tudo junto, não tem problema. A questão é estar junto no inconsciente. Quando está junto, eu olho, ufa, eu só tô olhando. Tem parte de mim que quer se vingar, que quer culpar o outro, que quer que ele me atenda. Não tem problema. E parte de mim tem um anseio bem legal de melhorar a conexão, de dar outros passos, de sentir que estamos juntos. Então, só para falar que não é um, é não é um o, ou é outro. junto. É junto. E aí, quando a gente tem consciência dos dois, a gente pode também pôr uma intenção antes da conversa. Para ir para essa conversa, eu quero me conectar com a parte minha, né, de eu maior, a parte minha que quer se conectar, que quer gerar que quer cuidar do que é importante para mim. As duas estão juntas, mas quando a gente tem consciência, a gente tem escolha. E aí aqui a gente também pode acolher o medo de se revelar, o medo de ser rejeitado, o medo de sentir a dor, o medo de impactar a minha autoimagem idealizada. E aí a gente pode escolher o momento, o ambiente, o formato, com presença e responsabilidade, que é um lugar onde eu também posso ter o cuidado de checar se o outro está aberto para minha revelação, se aquele é o momento que a pessoa está aberta para conversa, ou agendar um outro momento para conversar. O formato, às vezes a conversa presencial é tão difícil que o único jeito que eu consigo é mandando um áudio, por exemplo, para a pessoa. Ó, vou te mandar um áudio porque é muito difícil ter essa conversa, eu não vou conseguir ter ela pessoalmente. Então eu vou te contar aqui e aí depois a gente pode marcar um papo para conversar. Esse também é um caminho, né? Para a gente estar aprendendo a como se revelar. Às vezes esse é um formato que é possível num primeiro momento. Crie uma rede de apoio. Quem você poderia conversar antes e depois da conversa, que pode te acolher sem julgamentos? Quando já tem alguém que a gente sabe que a gente vai poder conversar depois, se a conversa não sair do jeito que eu esperava, isso já me dá uma coragem para ir para essa conversa. Então, quando eu crio essa rede de apoio, eu sei que se tudo der errado, tem alguém que eu vou poder me apoiar e que vai poder me acolher sem julgamentos. Verifique o que você quer revelar e o quanto. A gente não precisa revelar tudo, né? Mas qual que é a parte que é importante ser revelada? Veja se cabe revelar também o que está vivo antes da revelação. Muitas vezes a gente fica pirando na cabeça, ai, porque tô com medo de falar isso por conta daquilo, porque pode acontecer tal coisa, darará, e a gente quer já preparar todo o script, a gente já monta o nosso roteiro, né, do que a gente vai falar, também a resposta do outro já fica toda na nossa cabeça, o que a gente vai responder depois, mas todo esse pensamento antes do que acontece, nossa, será que eu vou falar em que momento, não sei o quê, a gente não revela para o outro. Às vezes a revelação, ó.
Cara, tem algo acontecendo comigo que eu não sei como te falar. Eu tô com medo de te revelar isso, porque se eu te revelar, eu não sei como você vai reagir. Essa revelação do que está acontecendo antes da própria revelação. Eu não sei como você vai reagir, eu tenho medo de o que que isso pode virar da nossa relação. Eu tenho medo de você me achar fraco, por exemplo, no trabalho, de se eu te contar isso, como é que você pode julgar o meu trabalho a partir disso? Então, a gente poder já revelar o medo que a gente tem com a própria revelação. Isso já é um caminho para iniciar a conversa. A gente já dá uma, já desarma também, vem sem tanto peso, a gente já está revelando o que está acontecendo conosco. Peça ajuda para sua inteligência maior te guiar. Às vezes a gente põe tudo isso para a consciência, né? A gente entendeu o medo, entendeu tudo, né? Mas antes de ir para a conversa, peça ajuda para que a inteligência te guie. Qual a melhor forma, qual que é o melhor momento para que as palavras venham, para que você tenha abertura e aceitação também para como o outro pode reagir. Fale de si, não sobre o outro. Fale o que é importante para você. Fale o que os seus limites. Eu não permito isso. Você não precisa falar, você não pode fazer tal coisa. Você pode falar, eu não permito que você haja assim comigo. Então fale de você. Eu preciso de ajuda, ao invés de falar você é um egoísta, esse tipo de coisa. E solte controle sobre o efeito e o resultado, que é Parte mais uma das difícil. coisas mais difíceis. Exato, as mais difíceis. Volta nos anteriores. Queria falar que aqui só fazer uma correção, que tá passo para autorrevelação, é até o 7 passo, porque eu tô revelando para mim o que eu quero contar, como que eu Uhum, quero contar, como que eu tô me sentindo. Aí depois já é uma revelação para o outro, né? Então é passo para primeiro começa contando para mim. uhum, exato. E aí, só para te trazer o contexto organizacional, e depois eu abro para uma partilha, por que desenvolver uma cultura de autorrevelação e ancorada na verdade é importante para as organizações? Alguém quer chutar? Fraude na Americanas, Fast Shop fechará lojas após escândalo, esquemas com empresas ultrapassam Fast Shop, escândalo do Coldplay, fraude, pessoas condenadas por fraude. Quando a gente não revela, começa a não revelar num âmbito extremo, o que que acontece? Chegamos esse é o extremo da não revelação. Quando chega nesse ponto, a pessoa já ocultou muita coisa, muitos segredos, muitas coisas antes para chegar nisso. Então, construir uma cultura de segurança psicológica para que as pessoas se permitam revelar envolve fazer um trabalho de desenvolvimento da autoconsciência, que envolve as pessoas entenderem do que o silêncio está cuidando. Quando eu não revelo, o que eu estou cuidando? Para daí a gente poder é, alterar isso num nível sistêmico, né? Outros impactos. População mais ansiosa, solidão declarada epidemia, adoecimento mental. Esses são impactos de quando a gente não constrói uma cultura de segurança psicológica, de verdade, de revelações no ambiente de trabalho. Aqui outros dados, né? 99% já mentiram no ambiente de trabalho, 57% já disseram que está ótimo para algo que não gostou, ou disse, já estou acabando o material quando nem havia começado.
42% dizem estar passando mal para não comparecer ao trabalho. 41% já fingiram que a internet caiu. 41% já mentiram já ter uma reunião só para não precisar falar com alguém. Isso são dados de uma pesquisa. Então, assim, fazemos isso por quê? Porque a gente quer proteger algo que é importante para nós, mas a partir do momento que a gente começa a se revelar, isso tem um impacto no todo. A menor das minhas ações tem esse impacto no todo. Começa com a revelação para mim, depois, né, a partir do momento que eu revelo para mim, eu posso revelar de mim para o outro se eu quiser. Conforme eu aprendo a revelar de mim para o outro, eu também consigo acolher melhor as revelações do outro, porque eu sei a dificuldade que é se revelar, eu consigo perceber quando é uma revelação importante. E isso vai me apoiando a criar uma cultura de sustentação, de segurança psicológica e de atuação nos problemas reais, porque se está tudo oculto, saiu um dado: 67% dos líderes não comunicam um diagnóstico de burnout, de depressão ou de ansiedade para a sua liderança. E aí, a própria empresa fica cega, sem saber o que está acontecendo, se não tem um espaço de segurança psicológica e de revelação. É muito subestimado, por exemplo, muito mais casos de diagnóstico do que a própria empresa tem ciência. E como que ela pode atuar no problema real do que está acontecendo, que está adoecendo os funcionários dentro da organização, se ela não tem a informação? Então, isso daí pode, né, um impacto, uma empresa ética, próspera, sustentável para o planeta, um impacto positivo para o planeta, e espiritual, alinhamento com a verdade espiritual. Começa com a revelação para mim. Quando eu tiro do que está oculto, do que está embaixo do iceberg e trago isso para a superfície. A verdade é a base indispensável para qualquer estrutura humana saudável, seja pessoal, relacional ou organizacional. Tudo que é construído sobre o auto-engano inevitavelmente entra em colapso, cedo ou tarde. Uma cultura organizacional ancorada na verdade é uma prática contínua, requer paciência, humildade e disposição para olhar para o que é desconfortável. Ao longo do tempo, essa organização se torna um organismo vivo, consciente e sustentável que cresce e evolui em sintonia com a verdade espiritual. E é isso. Aí agora a gente quer saber o que vocês levam desse encontro. Eu vou passar os últimos slides, porque daí eu posso pausar a gravação e terminar e a gente continua partilhando. O próximo encontro vai ser no dia 27 de novembro. Tema aberto para sugestões. Vai ser o último encontro do ano. Então, assim que definir, se alguém tiver sugestão de tema. Esse é o Guia de Saúde Mental da Catris, que a gente já passou nos últimos encontros também. Mas é um guia que explica um pouco mais também a questão da autoimagem idealizada, da inteligência espiritual nas organizações. Nossos serviços para empresas. Atuamos com essa parte da comunicação consciente, né? Como que para eu desenvolver uma comunicação, a comunicação ela é um portal para a autoconsciência. Eu preciso me conhecer para poder me comunicar. Então, esse é um dos trabalhos que fazemos para as organizações, serviços para pessoas físicas que nós temos, grupos de Patrick, mentoria de comunicação não violenta, mediação de conflito, coaching de carreira e a mentoria de inteligência espiritual na prática ainda está pausada em grupo, mas tem individual, se alguém tiver interesse. Os livros, bibliotecários, e a gente se apoia para esse trabalho. E as nossas redes. Eu vou parar a gravação então para a gente conversar. E agradeço quem assistiu online até aqui.